Em primeiro tipo de aula, que é uma ver o mais comum na faculdade de Direito, é a aula em que o professor domina 100% do tempo e os alunos basicamente vão ficar lá ouvindo ele falar e ele encerrar sua aula. A gente chama de aula expositiva, é um nome bem conhecido, não é nada muito difícil de se lembrar. E essas aulas, elas têm também algumas variações. Por que, que é o tipo mais comum? Porque ela está ligado a um, digamos, modelo mais tradicional de aula, em que o professor é detentor de todo o conhecimento, inclusive ele prefere se manter um pouco afastado dos alunos por várias questões, né? Por uma questão de respeito, por uma questão de diferenciação, já que ele está num nível acima. Existem vários fatores que influenciam nisso. Mas essas aulas, elas vão ser bastante comuns, como eu dizia, né? Em razão de estarem muito ligadas a um modelo tradicional. O que acontece? Essas aulas, a gente vai, pelo menos era assim que acontecia na minha faculdade quando eu era aluna, os alunos esperam o professor, ele chega, ele fala a aula inteira, os alunos, em geral, não se manifestam muito, certo? A depender do professor, o aluno pode ou não fazer pergunta, mas vai variar muito. Alguns professores, inclusive, proíbem qualquer tipo de manifestação durante a explicação. Uns dizem que é porque eles querem se concentrar, mas muito disso é porque o professor entende que o que ele tem para falar é mais importante do que o aluno tem para falar. Essa perspectiva, ela é, digamos assim, até um pouco mais fácil para o professor. Por quê? Porque ele decora, ele muitas vezes sabe muito daquele conteúdo. Então, ele chega lá, ele faz a sua apresentação, ele fala tudo o que ele tem que falar e, normalmente, ele libera ali alguns minutinhos no final para os alunos se quiserem fazer algum tipo de pergunta. O que acontecia quando eu era aluna nesse tipo de aula? A maioria dos meus colegas não abria a boca, né? A maioria de nós ficava muito quietinho durante todo o período de aula. E a gente, tendo essa distância, muitas vezes ficava constrangido de fazer pergunta no final. Porque o professor era uma pessoa muito distante, muito, né? A gente via ele como alguém muito longe e a gente ficava um pouco até constrangido de perguntar. Em outros momentos, o professor ele pode até ser um pouco mais aberto, mas nessa aula tão tradicional, a gente tem que o professor é a voz da verdade, basicamente, e os alunos eles não vão se manifestar muito.